Você já viu alguém humilhar a própria avó na frente de todo mundo? Isabela fazia isso todos os dias. Ela era filha de milionário, tinha 25 anos e acreditava que podia tratar qualquer pessoa como lixo. Empregados fugiam chorando. O próprio pai tinha medo dela. E a avó, de 80 anos... Bem, ela era o alvo favorito, mas tem um limite para tudo. E quando uma mulher que criou um filho sozinha, que sobreviveu à pobreza e à solidão, finalmente decide enfrentar a neta, o mundo dessa menina mimada desaba. Esta é a história de Dona Helena, e do dia em que ela provou que dignidade não tem preço. Antes de começar, se você está gostando do conteúdo, deixa aquele like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. Isso ajuda demais o canal a crescer. Vamos lá. A mansão em Balneário Camboriú tinha vista para o mar, piscina infinita e 6 suítes. Do lado de fora, era o tipo de lugar que qualquer pessoa sonharia em morar. Do lado de dentro, era uma prisão de mármore e silêncio. Dona Helena acordou às 5:30 da manhã, como sempre. Aos 80 anos, seu corpo reclamava de cada movimento, mas ela não podia se dar ao luxo de dormir até mais tarde. Isabela não gostava quando ela atrapalhava a rotina da casa, acordando depois das 6. Ela desceu as escadas devagar, segurando firme no corrimão. O joelho direito doía mais nos últimos meses, mas ela nunca reclamava. Reclamar significava ouvir Isabela dizer que ela estava inventando doenças para chamar a atenção. A cozinha estava silenciosa. Ela preparou o próprio café, uma xícara pequena, pão com margarina. Nada que fizesse barulho demais ou sujasse muita louça. Isabela tinha demitido a última cozinheira 3 semanas atrás, depois que a mulher teve a audácia de perguntar se Dona Helena também ia jantar com a família. Minha avó come quando eu permitir, Isabela tinha dito na frente de todo mundo. A cozinheira pediu demissão no dia seguinte. Dona Helena mastigava o pão seco quando ouviu os passos no andar de cima. Passos rápidos, salto alto, determinados. Ela conhecia bem esse som. Isabela estava acordando. Rapidamente, ela lavou a xícara, guardou o pão e subiu para o próprio quarto. Era um cômodo pequeno nos fundos da casa, que antes era o quarto de empregada. Isabela tinha decidido que fazia mais sentido a avó ficar ali, já que os quartos com vista para o mar eram desperdiçados com quem só dorme. Ela sentou-se na cadeira ao lado da janela e pegou a caixa de fotografias antigas. Era a única coisa que ainda lhe trazia algum conforto. As imagens de um tempo em que ela era dona da própria vida. Havia uma foto de Roberto ainda criança, sorrindo sem dentes, segurando um picolé. Ela lembrava daquele dia. Tinham caminhado até a praça porque não tinham dinheiro para o ônibus, mas ela fez questão de comprar aquele picolé para o filho. Ele tinha 7 anos e acabara de ganhar uma medalha na escola. Mãe, quando eu crescer, vou comprar uma casa grande para a senhora, ele tinha dito. E ele comprou. Só não imaginava que ela seria tratada como intrusa na própria casa do filho. A porta do quarto se abriu sem bater. Isabela entrou como uma tempestade, já de salto alto e roupa de ginástica cara. Você já tomou café? A voz era cortante. Já, querida. Deixou tudo limpo? Não quero bagunça. Deixei. Isabela olhou para a caixa de fotos no colo da avó e revirou os olhos. De novo com essas fotos velhas? Vó, você precisa parar de viver no passado. É deprimente. Dona Helena não respondeu. Ela havia aprendido que silêncio era a única defesa que funcionava. Hoje tem gente importante vindo aqui à noite, Isabela continuou, andando pelo quarto como se estivesse inspecionando. Uns investidores que meu pai quer impressionar. Então eu preciso que você fique no seu quarto. Não quero que você apareça e atrapalhe. Entendi. E não é para fazer barulho. Nada de ficar andando pela casa, tá? Esses caras são bilionários. Não quero que pensem que a gente vive em casa de asilo.
Cada palavra era uma agulhada, mas Dona Helena mantinha o rosto impassível. Pode deixar, Isabela. A neta já estava saindo quando parou na porta. Ai, vó, seu remédio de pressão acabou, né? Acabou faz 3 dias. Pois é, eu esqueci de pedir para alguém comprar. Mas não deve ser nada demais, você tá bem. E saiu, deixando a porta aberta. Dona Helena fechou os olhos. O remédio não tinha acabado. Isabela havia escondido. Ela fazia isso às vezes. Dizia que a avó ficava lerda demais quando tomava os comprimidos. Ela voltou a olhar para as fotos. Havia uma dela mesma, com 30 e poucos anos, em pé na frente de um varal cheio de roupa. Ela estava magra demais, mas sorrindo. Roberto no colo, gordinho e feliz. Naquela época, ela lavava roupa para fora para conseguir pagar aluguel. Acordava às 4 da manhã, trabalhava até a meia-noite. As mãos ficavam em carne viva de tanto esfregar roupa alheia, mas ela tinha dignidade, ela tinha voz, ela tinha o respeito do próprio filho. Quando foi que tudo mudou? Ela sabia a resposta. Foi quando Roberto enriqueceu. Quando ele começou a trabalhar 16 horas por dia, quando Isabela nasceu e ele decidiu que compensaria a ausência enchendo a filha de tudo, tudo, menos limites. Dona Helena tentou no começo, tentou ensinar valores para a neta, mas Roberto não apoiava. Mãe, deixa a menina, ela é criança. Só que Isabela não era mais criança fazia muito tempo. E agora, aos 25 anos, ela era uma tirana de salto alto e unha feita. O dia passou devagar. Dona Helena almoçou sozinha no quarto, um prato que a empregada diarista trouxe escondida. A moça tinha pena dela, mas não podia fazer muito. Também tinha medo de Isabela. Às 4 da tarde, ela ouviu a movimentação lá embaixo. Fornecedores chegando, móveis sendo arrastados, Isabela gritando ordens. Não, essa flor não combina. Troca tudo. A mesa não está alinhada. Vocês não sabem fazer nada direito. Se meu pai chegar e não gostar, vocês não recebem 1 centavo. Dona Helena se encolheu na cadeira. Ela conhecia esse tom. Era o mesmo que Isabela usava com ela. Às 6 da tarde, alguém bateu na porta. Ela se assustou. Dona Helena? Era Neuza, a faxineira que vinha 3 vezes por semana. Pode entrar. Neuza entrou com uma bandeja. Café fresco, pão de queijo ainda quente, suco de laranja. A senhora precisa comer direito, ela disse baixinho, colocando a bandeja na mesinha. Neuza, você não precisava... Precisava sim, e a senhora também precisa tomar o remédio. Do bolso do avental, Neuza tirou a cartela de comprimidos de pressão. Eu vi onde ela escondeu. Peguei escondida. Toma, logo. Dona Helena sentiu os olhos arderem. Fazia tanto tempo que alguém cuidava dela. Obrigada, minha filha. A senhora não merece isso, Neuza disse, a voz trêmula de raiva contida. Não merece nada disso. Já estou velha demais para mudanças. A senhora não está velha, a senhora só está cansada. Mas um dia... Neuza parou como se não pudesse continuar. Um dia o quê? Um dia a senhora vai ter que se levantar, Dona Helena, porque ninguém merece viver assim. E saiu antes que Dona Helena pudesse responder. Ela ficou olhando para a porta fechada. As palavras de Neuza ecoavam na cabeça. Um dia a senhora vai ter que se levantar. Mas ela estava tão cansada. Às 8 da noite, a casa estava em polvorosa. Carros de luxo estacionando na frente, homens de terno, mulheres de vestido longo, música ambiente, taças tilintando, risadas falsas. Dona Helena assistia tudo da fresta da cortina. Isabela estava radiante, sorrindo, fazendo charme, sendo a perfeita anfitriã. Ninguém imaginaria que a mesma moça, horas antes, havia gritado com uma florista até fazê-la chorar. E então ele chegou. Roberto Almeida desceu de um carro preto, com motorista. Aos 44 anos, ele ainda era bonito, mas carregava um cansaço profundo nos olhos. Terno impecável,
cabelo grisalho nas têmporas, postura ereta de quem carrega o peso do sucesso. Ele entrou na casa e Isabela correu para abraçá-lo. Pai, que bom que você chegou. Vem, tem tanta gente querendo te conhecer. Roberto sorriu, mas era um sorriso cansado. Ele olhou em volta, como se procurasse algo. Ou alguém. Cadê a avó? Ele perguntou. Isabela deu de ombros. Acho que está dormindo. Você sabe como é, ela anda muito cansada ultimamente. Mentira. Dona Helena estava bem acordada, trancada no próprio quarto, sentindo o cheiro da comida cara que não podia comer. Roberto pareceu querer dizer algo, mas um investidor se aproximou e ele foi puxado para uma conversa sobre ações e fusões. Dona Helena fechou a cortina. Ela voltou para a cadeira, pegou a caixa de fotos e começou a organizar. Não sabia por que estava fazendo aquilo. Talvez fosse uma forma de colocar ordem em algo, já que sua vida estava tão fora de controle. Ela separou as fotos por década. Anos 70, quando Roberto nasceu. Anos 80, quando ele era criança. Anos 90, adolescência difícil, mas cheia de sonhos. Anos 2000, quando ele enriqueceu. Anos 2010, quando tudo começou a desmoronar emocionalmente, mesmo com tanto dinheiro no banco. E havia uma foto que ela não via faz tempo. Uma foto dela mesma, aos 40 anos, em pé na frente da casa simples onde moravam. Ela estava séria, mas tinha fogo nos olhos. Era uma mulher que não se deixava pisar. Quando foi que eu perdi essa mulher? Ela não percebeu que estava chorando até sentir a lágrima pingar na fotografia. Lá embaixo, a festa continuava. Isabela ria alto, Roberto fechava negócios, e Dona Helena era apenas um segredo escondido no quarto dos fundos. Mas algo estava mudando dentro dela. Algo pequeno, como uma brasa que teima em não apagar. As palavras de Neuza voltaram. Um dia a senhora vai ter que se levantar. Ela olhou para a foto antiga, para a mulher de olhar firme que um dia foi. E pela primeira vez em anos, Dona Helena Almeida pensou: talvez esse dia esteja chegando. A festa terminou perto da meia-noite. Ela ouviu as despedidas, os carros partindo, o silêncio voltando. E então, uma batida suave na porta. Mãe, a senhora está acordada? Era Roberto. Ela se levantou rápido, guardou as fotos e abriu a porta. Filho... Ele estava de gravata afrouxada, olhos vermelhos de cansaço, mas ele sorriu ao vê-la. Por que a senhora não desceu? Queria que conhecesse os sócios. Ela não sabia o que dizer. Não podia contar a verdade. Não sem destruir a imagem que ele tinha da própria filha. Estava cansada, filho. Ele a estudou por um momento longo, como se soubesse que havia mais na história. A senhora... tá bem aqui? Estou. Tem certeza? Porque se precisar de alguma coisa... Estou bem, Roberto. Pode ficar tranquilo. Ele assentiu devagar, mas o olhar dele dizia que não estava convencido. Tá bom. Qualquer coisa me liga, tá? Não importa a hora. Pode deixar. Ele se inclinou e beijou a testa dela. Um gesto raro que a fez sentir por um segundo que ainda tinha um filho. Boa noite, mãe. Boa noite, filho. Quando ele saiu, Dona Helena ficou parada no corredor, ouvindo os passos dele se afastando. Então, do quarto ao lado, ouviu a voz de Isabela. Pai, a gente precisa conversar sobre a avó. Dona Helena parou de respirar. O que tem ela? Roberto perguntou. Eu acho que ela tá, sabe, ficando senil. Esquece as coisas, fica confusa. Eu me preocupo, sabe? Mentira, tudo mentira. Senil, mãe parece bem lúcida para mim. Porque ela se esforça na sua frente, pai. Mas você não vê o dia a dia. Ela tá ficando difícil de cuidar. Silêncio. Difícil como? Ah, reclamando de tudo, querendo atenção. Eu tento ajudar, mas é muito trabalho. Talvez fosse melhor se... Se o quê? Se ela fosse para um lugar com mais estrutura,
Sabe, uma casa de repouso boa, com enfermeiras, ia ser melhor para ela. Dona Helena sentiu o chão sumir. A gente vai conversar sobre isso outro dia, Roberto disse, a voz estranhamente fria. Agora eu preciso dormir. Mas, pai, outro dia, Isabela. Passos se afastando, porta fechando. Dona Helena voltou para o quarto tremendo. Ela se sentou na cama, o coração disparado. Isabela queria se livrar dela. E estava plantando a ideia na cabeça do próprio pai. Ela olhou de novo para a caixa de fotos, para a mulher de olhar firme que ela um dia foi. E pela primeira vez sentiu algo diferente de resignação. Sentiu raiva. Lá fora, o mar batia contra as pedras. A mansão estava em silêncio. E no quarto dos fundos, uma mulher de 80 anos começava a despertar. Porque tem um limite para tudo. Até para a paciência. E Dona Helena estava chegando no dela. A manhã chegou com o cheiro de café caro e o som de salto alto no mármore. Dona Helena não tinha dormido direito. As palavras de Isabela martelavam na cabeça. Talvez fosse melhor se ela fosse para um lugar com mais estrutura. Casa de repouso. Isabela estava planejando se livrar dela. Ela se levantou devagar, as articulações reclamando. Pegou o remédio que Neuza havia resgatado e tomou com água da torneira. Depois, respirou fundo e abriu a porta do quarto. A casa estava estranhamente silenciosa para um dia de semana. Geralmente, Roberto já tinha saído para o trabalho às 6 da manhã, mas eram 7h30 e ela ouvia vozes vindas da cozinha. Desceu as escadas com cuidado. A cozinha estava iluminada pela luz da manhã e havia 3 pessoas à mesa. Roberto, ainda de roupão, tomando café. Isabela, já arrumada, mexendo no celular. E Neuza, preparando ovos no fogão. Bom dia, Dona Helena disse baixinho. Roberto levantou os olhos e sorriu. Bom dia, mãe. Dormiu bem? Dormi, filho. Isabela nem levantou os olhos do celular. Dona Helena ficou ali, de pé, sem saber o que fazer. Não havia lugar para ela na mesa. Isabela tinha colocado apenas 2 pratos. Senta aqui, Dona Helena, Neuza disse rapidamente, puxando uma cadeira. Isabela finalmente olhou para cima, irritada. Neuza, você não tem roupa para passar? Depois eu passo. A senhora precisa comer primeiro. Foi um momento quase imperceptível, mas Dona Helena viu um lampejo de fúria no rosto de Isabela. A neta não gostava de ser contrariada, especialmente por uma empregada. Pode deixar, Neuza, Dona Helena disse suavemente. Eu me viro. A senhora não vai se virar nada. Senta. E Neuza colocou um prato à sua frente. Ovos mexidos, pão francês, café com leite. Isabela apertou os lábios. Roberto observava tudo em silêncio, uma ruga de confusão entre as sobrancelhas. Dona Helena comeu devagar. Cada garfada era uma pequena vitória. Ela estava ali, na mesa, comendo junto. Pai, eu pensei que você ia trabalhar hoje, Isabela disse, a voz com uma ponta de acusação. Cancelei as reuniões da manhã. Por quê? Porque eu quis. Silêncio tenso. Isabela voltou a mexer no celular, mas seu corpo estava rígido de irritação. Roberto tomava café, mas seus olhos vagavam pela cozinha. Ele parecia estar vendo a própria casa pela primeira vez. Mãe, a senhora precisa de alguma coisa? Ele perguntou de repente. Não, filho. Obrigada. Remédios? Médico? Qualquer coisa? Isabela interrompeu rápida. Pai, eu cuido disso tudo. A avó tá bem. Eu perguntei para ela, Isabela. A frieza na voz de Roberto fez até Neuza parar de mexer os ovos. Isabela piscou, surpresa. O pai nunca falava assim com ela. Desculpa, pai. Só tô tentando ajudar. Eu sei. Mas o tom dele dizia que ele não tinha tanta certeza disso. O café terminou em silêncio desconfortável. Roberto subiu para trocar de roupa. Isabela saiu para a academia. E Dona Helena ficou sozinha com Neuza na cozinha. Ele está desconfiando, Neuza disse baixinho enquanto lavava a louça. Desconfiando de quê?
que alguma coisa não tá certa nessa casa. Eu vi o jeito que ele olhou para você. Ele tá vendo. Dona Helena não respondeu. Tinha medo de ter esperança. A manhã passou devagar. Neuza limpava a casa. Dona Helena ficou no quartinho dos fundos. Roberto trabalhava no escritório. E Isabela voltou da academia furiosa. Dona Helena ouviu a porta bater. Os passos pesados subindo as escadas. A porta do quarto de Isabela se fechando com força. Meia hora depois, Isabela desceu e foi direto à cozinha. Dona Helena estava lá tentando preparar um chá. As mãos tremiam um pouco, efeito da idade e da pressão alta não controlada direito. "O que você está fazendo?" Isabela perguntou a voz cortante. "Fazendo um chá. Você não pediu para Neuza fazer? Ela está ocupada. Então espera ela ficar livre. Você vai derrubar tudo e fazer bagunça." Dona Helena continuou despejando a água quente na xícara. A chaleira era pesada, suas mãos tremeram mais. "Eu falei para você esperar", Isabela disse se aproximando. "Isabela, é só um chá." "Você não escuta, vó, você nunca escuta." A mão de Dona Helena tremeu. Uma gota de água quente caiu na bancada e Isabela explodiu. "Tá vendo? Você não consegue fazer nem isso direito. Você não presta para nada." Ela arrancou a chaleira da mão da avó com força. Dona Helena perdeu o equilíbrio e se segurou na pia. "Isabela, por favor." "Por favor o quê? Você fica aqui atrapalhando, fazendo papel de coitada. Tá de pirraça porque eu falei pro meu pai que você tá ficando senil?" Então era isso. Isabela sabia que ela tinha ouvido a conversa. "Eu não sou senil", Dona Helena disse, a voz tremendo. "Ah, não? Então por que você não faz nada direito? Por que você vive chorando no seu quartinho? Por que você é um peso morto nessa casa?" Cada palavra era uma facada. Dona Helena abriu a boca para responder, mas não saiu som. E Isabela continuou. "Sabe o que eu acho, vó? Eu acho que você finge ser frágil para chamar atenção, para fazer meu pai sentir pena de você. Mas não funciona mais. Ele trabalha demais, ele não tem tempo para ficar cuidando de velhinha dramática." "Isabela." Neuza apareceu na porta, a voz firme. "Chega. Você não se mete nisso, Neuza. Isso é problema de família." "Isso não é problema de família. Isso é você sendo cruel." Isabela girou, os olhos faiscando. "Cruel. Cruel é ter que aturar uma velha que não sai do lugar. Cruel é ter uma avó que só serve para fazer eu me sentir mal. Cruel é..." "Isabela, para!" A voz veio da porta. Roberto estava ali, parado, olhando para a cena. Ninguém tinha ouvido ele descer. O silêncio que caiu foi absoluto. Isabela empalideceu. Pai, o que você acabou de dizer?" A voz dele era baixa, controlada, mas havia algo perigoso nela. "Pai, você não entendeu. Ela..." Isabela tentou apontar para a avó, mas a mão tremeu. "Eu entendi perfeitamente." Roberto entrou na cozinha devagar. Ele olhou para a mãe de pé, segurando-se na pia, com a roupa simples e as mãos tremendo. "Mãe, a senhora está bem?" Dona Helena não conseguiu responder. Tinha um nó na garganta. "Pai, sério, você não viu o que aconteceu antes? Ela estava derramando água quente, ia se machucar, eu só..." "Só o quê, Isabela? Só gritou com ela? Só disse que ela não presta para nada?" "Eu não quis dizer desse jeito." "Então de que jeito você quis dizer?" Isabela abriu a boca. Fechou. Não tinha resposta. Roberto se virou para a mãe. "Mãe, isso acontece sempre?" Dona Helena olhou para Isabela. A neta tinha os olhos arregalados, em pânico, e por um segundo, só um segundo, Dona Helena sentiu pena dela. Mas então lembrou das humilhações, das ofensas, dos remédios escondidos, da solidão. "Sim", ela disse. A voz saiu fraca, mas saiu. "Sim, acontece sempre." Roberto fechou os olhos, respirou fundo. Quando os abriu, ele não parecia mais cansado, parecia furioso. "Isabela, vai para o seu quarto." "Pai, me deixa explicar." "Para o seu quarto. Agora."
Mas agora. Isabela nunca encolheu. tinha ouvido o pai gritar. Nunca. Ela saiu correndo, chorando. Ficaram só os três. Roberto, Dona Helena e Neuza. Neuza, pode nos deixar um momento? Roberto pediu, a voz agora cansada. Claro, seu Roberto. Neuza saiu, mas antes passou a mão no ombro de Dona Helena. Um gesto pequeno, mas que dizia: você não tá sozinha. Roberto puxou uma cadeira e sentou pesadamente. Mãe, senta aqui, por favor. Dona Helena sentou. As pernas dela mal aguentavam mais. Me conta, ele disse. Me conta tudo, a verdade. E ela contou. Contou sobre os insultos diários, sobre os remédios escondidos, sobre as refeições negadas, sobre o quartinho dos fundos, sobre as empregadas que pediram demissão, sobre o isolamento. E quanto mais ela falava, mais Roberto empalidecia. Por que você nunca me contou? Ele perguntou, a voz quebrada. Por que você nunca estava aqui? E porque eu tinha medo que você não acreditasse em mim. Ele cobriu o rosto com as mãos. Meu Deus, mãe. Eu fiz isso. Eu criei ela assim. Eu nunca disse não. Eu nunca coloquei limites. Eu achei que dando tudo para ela, eu compensaria minha ausência. Mas eu só criei um monstro. Roberto. Não, mãe. É verdade. Eu falhei com ela. E falhei com a senhora. Eu fui um péssimo pai e um péssimo filho. Dona Helena estendeu a mão e tocou o rosto dele. Você não foi péssimo. Você foi ausente, mas ainda dá tempo. Dá? Dá. Eles ficaram ali em silêncio, pela primeira vez em anos, realmente juntos. E então Dona Helena disse algo que estava guardando há muito tempo. Roberto, eu preciso sair dessa casa. Ele levantou a cabeça alarmado. Como assim? Eu não aguento mais viver assim. Se nada mudar, eu preciso ir embora, porque eu estou perdendo quem eu sou. A senhora não vai embora. Essa é sua casa, mãe. A senhora morou comigo desde que eu tinha 7 anos. A senhora me criou sozinha. Essa casa foi construída com o dinheiro que eu ganhei, mas só consegui ganhar porque a senhora lavou roupa, passou fome, trabalhou até as mãos sangrarem para me dar educação. Então essa casa é sua, e quem tem que aprender a conviver aqui é minha filha. Dona Helena sentiu os olhos arderem. E se ela não aprender? Roberto ficou em silêncio por um longo momento. Então ela vai ter que ir embora. Eles foram interrompidos por um grito vindo do andar de cima. Pai! Pai! Vem aqui! Roberto e Dona Helena subiram correndo. O quarto de Isabela estava de porta aberta. Ela estava no meio do cômodo, tremendo, segurando o celular. O que foi? Roberto perguntou. Olha isso! Olha o que essa empregada fez! Ela mostrou o celular. Era uma mensagem no grupo da família. Era de Neuza, mas não era para eles. Era uma mensagem que ela tinha enviado para alguém por engano no grupo errado. A menina é insuportável. Trata a avó que nem lixo. Não sei como eu aguento trabalhar nessa casa, mas vou continuar pela Dona Helena. Alguém tem que proteger ela. Isabela estava fora de si. Você viu? Ela está falando de mim pelas costas. Ela está virando você contra mim. Pai, você tem que demitir ela agora. Roberto pegou o celular e leu a mensagem. Não. O quê? Eu não vou demitir a Neuza. Mas ela está certa, Isabela. Isabela ficou paralisada, como se tivesse levado um tapa. Você está do lado dela? Do lado de uma empregada? Eu estou do lado da verdade, e a verdade é que você se tornou uma pessoa cruel, e eu tenho culpa nisso, mas acaba hoje. Pai, Isabela, eu vou ser muito claro. Ou você muda, ou você sai dessa casa. Você tem 25 anos. Já passou da hora de aprender a ser um ser humano decente. Você não pode fazer isso. Posso sim, essa é minha casa, e minha mãe não vai ser humilhada nunca mais, entendeu? Isabela olhou para o pai, depois para a avó. E pela primeira vez na vida, ela não tinha para onde correr. Ela desabou na cama chorando.
Ninguém entende. Ninguém vê que eu só queria atenção. Roberto suspirou. Ele se aproximou e sentou na beira da cama. Isabela, eu te dei tudo, menos o que você realmente precisava. Eu te dei dinheiro, te dei liberdade, te dei presentes. Mas eu nunca te dei tempo. Eu nunca te ensinei limites. E agora, você não sabe viver sem ser o centro das atenções. Isso não é culpa só sua. É minha também. Ela soluçou, o rosto escondido nas mãos. Eu não queria ser assim. Eu só não sei como ser diferente. Então vamos aprender juntos. Ele olhou para a mãe, ainda parada na porta. Os três, juntos. Dona Helena não tinha certeza se era possível. Mas pela primeira vez em anos, ela tinha esperança. 3 dias depois, a casa estava diferente. Mais silenciosa, mais tensa, mas também mais honesta. Roberto tinha cancelado todas as viagens do mês. Isabela estava vendo uma terapeuta indicada por um amigo dele. E Dona Helena... Dona Helena estava começando a sair do quarto dos fundos. Mas a mudança não era fácil. Isabela mal olhava para a avó. Quando cruzavam no corredor, desviava o olhar. Ela estava com vergonha, mas também com raiva. Dona Helena tentava entender. A neta estava perdendo o controle que sempre teve, e isso assustava. Numa manhã de domingo, Dona Helena desceu para a cozinha cedo. Roberto já estava lá, fazendo café. Bom dia, filho. Bom dia, mãe. Dormiu bem? Dormi. Ele serviu café para ela sem que ela precisasse pedir. Era um gesto pequeno, mas significava muito. Eles tomaram café em silêncio confortável. E então ouviram os passos. Isabela desceu. Estava de pijama, cabelo bagunçado, sem maquiagem. Parecia mais jovem assim, mais vulnerável. Ela parou na porta da cozinha. Bom dia, ela disse baixinho. Bom dia, Roberto respondeu. Isabela olhou para a avó. Dona Helena olhou de volta. Posso sentar? Dona Helena acenou com a cabeça. Isabela sentou do outro lado da mesa. Roberto serviu café para ela também. Ficaram os três ali, em silêncio. Até que Isabela disse, sem olhar para ninguém. Eu sinto muito. Não era muito. Ainda não era suficiente. Mas era um começo. Dona Helena não respondeu. Ainda não estava pronta para perdoar. Mas pela primeira vez, ela acreditou que talvez um dia fosse possível. As 2 semanas seguintes foram como andar em gelo fino. Cada conversa era cuidadosa, cada silêncio era carregado de coisas não ditas. Roberto trabalhava de casa 3 vezes por semana. Isabela ia às sessões de terapia e voltava com os olhos vermelhos. E Dona Helena começou a se movimentar pela casa de novo, mas ainda com medo de ocupar muito espaço. O pedido de desculpas de Isabela tinha ficado no ar, sem resposta. Dona Helena não conseguia dizer tudo bem, porque não estava tudo bem. E Isabela, acostumada a ter tudo imediatamente, não sabia lidar com a rejeição. Numa quinta-feira de manhã, Dona Helena desceu para a cozinha e encontrou Neuza preparando o almoço. Bom dia, Neuza. Bom dia, Dona Helena. A senhora quer que eu faça seu café? Não, obrigada, eu faço. Foi um momento pequeno, mas importante. Ela estava voltando a fazer coisas sozinha. Enquanto preparava o café, ouviu vozes na sala. Roberto e Isabela estavam discutindo. Pai, eu já falei que sinto muito. Quantas vezes eu vou ter que pedir desculpas? Não é sobre quantas vezes, Isabela. É sobre você entender o que você fez de errado. Eu entendo. Eu tratei a avó mal. Você tratou ela como lixo. Durante anos. Você a humilhou, escondeu os remédios dela, isolou ela num quartinho, disse que ela era um peso morto. Você sabe a gravidade disso? Silêncio. Eu não percebi que estava tão grave assim. Porque você nunca parou para ouvir ela, para ver ela, para enxergar que ela é uma pessoa. Mas eu estou tentando agora. Eu estou indo na terapia. Eu estou tentando mudar.
O que mais vocês querem de mim? Queremos que você deixe de pensar em você mesma. Só por um segundo. Isabela não respondeu. Dona Helena ficou parada, segurando a xícara de café. Ela deveria sentir satisfação em ouvir aquilo, mas só sentia cansaço. Ela voltou para o quarto sem tomar o café. Naquela tarde, algo aconteceu. Dona Helena estava sentada na varanda dos fundos, um lugar que Isabela sempre dizia que não tinha vista boa. Quando ouviu passos, era Isabela. A neta parou a alguns metros de distância, sem saber se devia se aproximar. Vó, posso sentar aqui? Dona Helena olhou para ela. Isabela estava com uma aparência terrível. Olheiras, cabelo sem brilho, roupa simples. Nada que ver com a garota de salto alto e unha feita de antes. Pode. Isabela sentou na outra cadeira, mas não falou nada. Ficaram assim por longos minutos, ouvindo o vento nas árvores. Finalmente, Isabela quebrou o silêncio. A terapeuta me perguntou quando foi a última vez que eu me senti amada de verdade. Não com presentes, não com dinheiro. Amada de verdade. Dona Helena não respondeu. Eu não soube responder, vó. Eu fiquei lá sentada e não lembrei de nenhum momento. E o que você sentiu? Medo. Eu senti medo. Porque se eu nunca me senti amada, como é que eu vou saber amar alguém? Era uma pergunta genuína, talvez a primeira coisa genuína que Isabela dizia em anos. Amor se aprende, Dona Helena disse baixinho. Mas precisa querer aprender. Eu quero, eu juro que quero, mas eu não sei por onde começar. Dona Helena olhou para a neta. Ela estava tão perdida, tão jovem, apesar dos 25 anos. Começa escutando. Escuta as pessoas. Escuta o que elas não falam também. Isabela acenou com a cabeça, os olhos marejados. Eu sei que eu não tenho direito de perguntar isso, mas você acha que um dia você vai conseguir me perdoar? Dona Helena respirou fundo. Eu não sei, Isabela, porque perdoar não é esquecer. E eu não consigo esquecer. Eu entendo. Mas eu posso tentar, com tempo. Isabela soltou um soluço. Ela cobriu o rosto com as mãos. Eu estraguei tudo. Eu estraguei a nossa família. Não foi só você. Seu pai também tem culpa. Eu também tenho. Você? Você não fez nada de errado. Fiz, sim. Eu fiquei em silêncio. Eu deixei você me tratar daquele jeito porque eu tinha medo de perder meu filho. Eu escolhi sofrer calada ao invés de me defender. E isso também estava errado. Isabela limpou o rosto. Então, a gente está tudo estragado? Não, a gente está quebrado. Mas quebrado pode ser consertado. Elas ficaram ali por mais 1 hora, em silêncio. Mas era um silêncio diferente. Não era pesado. Era possível. Naquela noite, durante o jantar, Roberto fez um anúncio. Eu decidi uma coisa. Vou reduzir meu horário de trabalho pela metade. Isabela levantou os olhos, surpresa. Como assim? Eu trabalho 60, 70 horas por semana. Isso é insano. Eu perdi minha filha crescer. Eu perdi minha mãe envelhecer. E para quê? Para ganhar dinheiro que eu já não sei nem como gastar? Mas, pai, a empresa sobrevive. Eu vou promover 2 diretores, vou delegar mais, mas eu não vou continuar sendo um fantasma na minha própria casa. Ele olhou para Isabela. E você vai começar a trabalhar. O quê? Você tem 25 anos e nunca trabalhou um dia na vida. Isso acaba agora. Mas, pai, eu não sei fazer nada. Então vai aprender. Você vai começar como assistente no departamento de RH, salário base sem mordomias. Você está me obrigando a trabalhar? Não, eu estou te dando uma escolha. Ou você trabalha e aprende a dar valor nas coisas, ou você vai morar sozinha e se sustentar sozinha. Escolhe. Isabela ficou boquiaberta. Eu... Não precisa responder agora. Pensa até segunda.
O jantar continuou em silêncio. Dona Helena observava tudo com atenção. Roberto estava mudando, realmente mudando. E Isabela estava assustada, mas talvez fosse o tipo de susto que ela precisava. No sábado, Neuza apareceu com uma notícia. Dona Helena, tem um envelope aqui para a senhora. Chegou hoje de manhã. Era uma carta de uma antiga amiga que Dona Helena não via há quase 10 anos. A amiga escreveu dizendo que estava montando um coral de terceira idade no bairro e queria saber se Dona Helena se interessava em participar. Ela leu a carta 3 vezes. Um coral. Ela sempre gostou de cantar. Quando Roberto era criança, ela cantava para ele dormir todas as noites. Mas fazia tanto tempo. A senhora devia ir, Neuza disse. Ia fazer bem. Eu nem sei se eu lembro como cantar. Cantar é igual andar de bicicleta. Não esquece. Dona Helena dobrou a carta e guardou. Eu vou pensar, mas ela já tinha decidido que ia. Na segunda-feira, Isabela deu a resposta. Eu vou trabalhar. Roberto acenou com a cabeça. Ótimo, você começa amanhã, 7 da manhã. 7 da manhã? 7 da manhã. Isabela olhou para o pai como se ele tivesse enlouquecido, mas ele estava sério. Tá bom, eu vou. E assim começou uma nova rotina. Roberto acordava às 6, tomava café com a mãe, depois ia trabalhar até às 4 da tarde e voltava para casa. Isabela acordava às 6:30, pegava ônibus, porque Roberto tirou o motorista particular dela e ia trabalhar como assistente de RH. Dona Helena começou a frequentar o coral às terças e quintas. E pela primeira vez em anos, a casa não parecia uma prisão. Mas a mudança era lenta e dolorosa. Isabela chegava do trabalho exausta, com raiva. Ela não estava acostumada a ser mandada, a ter chefe, a lidar com gente que não a tratava como princesa. Eu odeio aquele lugar, ela disse numa noite, jogando a bolsa no sofá. As pessoas são grosseiras, ninguém me respeita, eu fico horas fazendo coisas chatas. Bem-vinda ao mundo real, Roberto disse sem tirar os olhos do jornal. Você está gostando disso, né, de me ver sofrer? Não, eu estou gostando de ver você crescer. Isabela bufou e subiu para o quarto. Dona Helena, sentada na poltrona, sorriu discretamente. Num ensaio do coral, Dona Helena conheceu Irene, uma senhora de 78 anos, viúva, cheia de histórias. Você é nova aqui, né? Irene perguntou sorrindo. Sou. Faz anos que eu não canto. Pois você canta muito bem, eu te ouvi na hora do ensaio. Voz bonita. Dona Helena sentiu o rosto esquentar. Fazia tanto tempo que alguém elogiava algo que ela fazia. Obrigada. Elas se sentaram juntas durante o intervalo. Você tem família? Irene perguntou. Tenho, um filho e uma neta. Família é tudo, né? Que bom, Dona Helena hesitou. Às vezes, outras vezes, família é complicado. Irene riu. Ah, minha filha. Família sempre é complicado, mas é nosso complicado. Elas conversaram por 1 hora. Sobre vida, sobre filhos, sobre envelhecer. E pela primeira vez em muito tempo, Dona Helena se sentiu vista. Em casa, as coisas continuavam tensas. Isabela estava mudando, mas era uma mudança dolorosa. Ela não sabia lidar com frustração, não sabia lidar com ouvir não, não sabia ser normal. Numa noite, ela voltou do trabalho chorando. O que aconteceu? Roberto perguntou preocupado. Meu chefe me demitiu. O quê? Ele disse que eu tenho atitude ruim, que sou arrogante, que não aceito feedback. Ele me demitiu na frente de todo mundo. Roberto suspirou. Isabela, eu sei, pai. Eu sei que eu mereço. Tá feliz? Eu sei que eu sou um lixo de pessoa. Ela desabou no sofá, soluçando. Dona Helena, que estava na cozinha, ouviu tudo. Ela foi até a sala e ficou parada na porta. Roberto estava sentado ao lado da filha, sem saber o que fazer. E Dona Helena, pela primeira vez, sentiu algo que não esperava sentir.
pena. Ela se aproximou devagar. Isabela. A neta levantou o rosto, surpresa. Você não é um lixo de pessoa. Dona Helena disse suavemente. Você só precisa aprender a escutar. Eu não consigo. Eu tento, mas eu não consigo. Porque você tem medo. Medo de não ser boa o suficiente. Medo de perder o controle. Medo de ser só uma pessoa normal. Isabela soluçou mais forte. E se eu não conseguir mudar? E se eu for assim para sempre? Dona Helena sentou ao lado dela. Você vai conseguir, porque você quer. E isso já é metade do caminho. Foi a primeira vez, desde que tudo explodiu, que Dona Helena tocou a neta voluntariamente. Isabela se jogou nos braços da avó e chorou como uma criança pequena. E Dona Helena, segurando aquela moça perdida, percebeu algo importante. Isabela não era má. Ela só nunca tinha aprendido a ser boa. Naquela noite, depois que Isabela subiu para o quarto, Roberto ficou com a mãe na sala. Obrigado, ele disse. Por quê? Por não desistir dela. Eu já tinha desistido, mas a senhora não. Eu não desisti, mas também não esqueci. Eu sei. Eles ficaram em silêncio. Mãe, eu encontrei algo hoje. Ele tirou um papel do bolso e entregou para ela. Era a carta que ela tinha escrito anos atrás, mas nunca enviado. A carta onde ela contava tudo o que Isabela fazia com ela. Onde você achou isso? No seu quarto, guardado numa gaveta. Eu li. Desculpa, eu não devia ter lido, mas eu li. Dona Helena pegou a carta de volta. E o que você achou? Eu achei que eu sou o pior filho do mundo, porque a senhora sofreu tudo aquilo e eu nunca percebi. Você estava ocupado. Não é desculpa, mãe. Eu deveria ter prestado atenção, deveria ter visto. E agora você vê, isso tem que valer alguma coisa. Roberto pegou a mão da mãe. Eu não vou deixar nada assim de novo. Eu prometo. Não prometa, só tente. Ele sorriu. Tá bom, eu vou tentar. 2 semanas depois, algo inesperado aconteceu. Dona Helena estava voltando do coral quando viu Isabela sentada no ponto de ônibus, chorando. Ela se aproximou. Isabela, o que você está fazendo aqui? Eu perdi o ônibus e o celular está sem bateria. Eu não consegui ligar para o meu pai. Dona Helena sentou ao lado dela. Você quer que eu ligue para ele? Não precisa. O próximo ônibus passa em 20 minutos. Elas ficaram ali, sentadas lado a lado. Vó, eu tenho uma pergunta. Fala. Como é que a senhora aguentou tanto tempo? Como é que a senhora não desistiu? Dona Helena pensou por um longo momento. Porque eu aprendi uma coisa muito cedo na vida. A gente não sobrevive sozinha. A gente precisa de gente. E mesmo quando as pessoas nos machucam, a gente ainda precisa delas. Então eu aguentei porque eu ainda tinha esperança. Esperança que um dia as coisas iam melhorar. E melhorou? Tá melhorando. Isabela limpou o rosto. Eu consegui um emprego novo, numa ONG que cuida de idosos. Dona Helena olhou para ela surpresa. Sério? Sério? Eu comecei semana passada. É voluntário, não paga nada. Mas eu queria tentar entender. Entender o quê? O que a senhora passou? O que eu fiz com a senhora? Dona Helena sentiu os olhos arderem. E o que você aprendeu? Que idosos não são invisíveis, que eles têm histórias, que eles têm sentimentos, que eles são pessoas. Parece óbvio, né? Mas eu nunca tinha pensado nisso. O ônibus chegou. Elas subiram juntas e pela primeira vez em anos sentaram lado a lado sem tensão. Era um começo, pequeno, frágil, mas real. 3 meses depois. A casa tinha um ritmo novo. Roberto acordava cedo e tomava café com a mãe antes de sair para o trabalho. Isabela pegava 2 ônibus até a ONG, onde trabalhava com idosos 3 vezes por semana. E Dona Helena, além do coral, tinha começado a dar aulas de crochê para as amigas que fez no grupo. A mudança não tinha sido fácil, não foi rápida,
mas estava acontecendo. Numa manhã de sábado, Dona Helena estava na varanda quando Isabela se aproximou com uma xícara de chá. Fiz para a senhora, do jeito que a senhora gosta, com 2 colheres de açúcar e um pouquinho de limão. Dona Helena pegou a xícara surpresa. Era a primeira vez que Isabela fazia algo assim. Obrigada. Isabela sentou na cadeira ao lado. Vó, eu queria falar uma coisa. Fala. Eu aprendi uma coisa na ONG. Uma das senhoras que eu cuido, a Dona Marisa, ela tem demência. E sabe o que ela me pergunta todo dia? O quê? Ela pergunta se as filhas dela vieram visitar. E todo dia eu tenho que dizer que não, porque as filhas dela pararam de visitar faz anos. Elas acham que não vale a pena, porque ela não lembra mesmo. Isabela limpou uma lágrima que escorreu. E eu fico pensando, se eu não tivesse mudado, se eu continuasse sendo quem eu era, eu ia ser que nem essas filhas. Eu ia te abandonar. Ou pior, te colocar num lugar e esquecer de você. Dona Helena não disse nada, só ouviu. Eu não quero ser essa pessoa, vó. Eu não quero ser alguém que as pessoas lembram com raiva. Eu quero ser alguém que... Ela parou, a voz falhando. Eu quero ser alguém que você se orgulhe. Isabela, não, vó. Deixa eu terminar. Eu sei que eu não mereço perdão. Eu sei que eu te machuquei de um jeito que talvez nunca sare, mas eu queria que a senhora soubesse que... Eu vejo agora. Eu vejo quem a senhora é. E eu vejo o que eu fiz. E eu sinto muito. Eu sinto muito de verdade. Era a segunda vez que Isabela pedia desculpas, mas dessa vez era diferente. Não tinha desespero na voz. Não tinha manipulação. Era honesto. Dona Helena colocou a xícara na mesinha. Isabela, perdoar não é esquecer, e eu não esqueci. Eu sei. Mas eu posso tentar deixar para trás, com o tempo. Quanto tempo? Não sei. Talvez anos, talvez nunca complete, mas eu posso tentar. Isabela acenou com a cabeça. É mais do que eu mereço. Elas ficaram ali, no silêncio da manhã. E pela primeira vez, era um silêncio confortável. Naquela tarde, Roberto chamou as 2 para a sala. Eu quero fazer uma coisa. Uma coisa que eu deveria ter feito faz muito tempo. Ele pegou uma pasta de documentos. Mãe, essa casa está no meu nome. Mas eu quero passar para a senhora. Roberto, não precisa. Precisa sim, porque essa casa foi construída com seu sacrifício. Foi a senhora que trabalhou de sol a sol para eu ter educação. Foi a senhora que passou fome para eu comer. Foi a senhora que lavou roupa até as mãos sangrarem para eu poder estudar. Então essa casa é sua. Sempre foi. Dona Helena sentiu um nó na garganta. Filho, eu não preciso disso. Eu só preciso me sentir em casa. Então agora é oficial. Essa é sua casa. Isabela observava tudo em silêncio. Pai, e eu? Roberto olhou para a filha. Você pode continuar morando aqui, mas com uma condição. Qual? Você vai morar como hóspede, não como dona. Vai respeitar sua avó, vai ajudar nas tarefas da casa, vai dividir responsabilidades, ou então você se muda. Isabela respirou fundo. Eu aceito. Tem certeza? Tenho, porque eu preciso aprender. E não tem jeito melhor de aprender do que vivendo com alguém que eu machuquei. Foi uma resposta madura. Talvez a primeira resposta realmente madura que Isabela deu na vida. 2 semanas depois, houve um momento decisivo. Era domingo de manhã. Dona Helena estava fazendo café quando Isabela entrou na cozinha, ainda de pijama. Bom dia, vó. Bom dia. Isabela pegou uma xícara e serviu café para si mesma. Depois ficou parada, olhando para a avó. Posso te ajudar com alguma coisa? Dona Helena olhou para ela surpresa. Pode fazer as torradas? Pode. Isabela pegou o pão e começou a fazer as torradas. Era um gesto simples, mas carregado de significado.
Elas trabalharam lado a lado em silêncio. E então Isabela disse: Vó, aquele dia, o dia que eu joguei o leite em você. Eu penso nisso todo dia. Dona Helena parou de mexer o café. Eu não consigo esquecer a expressão no seu rosto, Isabela continuou, a voz trêmula. Você não ficou brava. Você não gritou. Você só aceitou, como se fosse normal, como se a senhora merecesse aquilo. Eu achava que merecia. Por quê? Porque eu achava que, se eu causasse problema, seu pai ia me mandar embora, ia me colocar num asilo e esquecer de mim. Isabela largou a faca. Virou-se para a avó com os olhos marejados. Eu te fiz sentir isso? Não só você, eu mesma, eu deixei. Mas eu deveria ter visto. Eu deveria ter parado. E por que você não parou? Isabela ficou em silêncio por um longo momento. Porque eu não te via. Eu não via ninguém. Eu só via a mim mesma. Era a verdade mais crua que ela já tinha dito. Dona Helena se aproximou. Isabela, você me machucou. Muito. Mas eu também cometi um erro. Eu fiquei em silêncio. E silêncio não é paz. Silêncio é desistência. Mas agora a senhora não está mais em silêncio. Não, e não vou voltar a estar. Isabela limpou os olhos. Eu não sei se eu vou conseguir ser uma pessoa boa, vó, mas eu juro que eu vou tentar. É tudo que eu peço. Elas voltaram a fazer o café da manhã juntas. E quando Roberto desceu, encontrou as duas rindo de algo. Algo pequeno, algo bobo. Mas estavam rindo. Ele parou na porta, observando a cena. E pela primeira vez em anos, sentiu que talvez, só talvez, eles fossem sobreviver como família. Um mês depois, aconteceu o momento que ninguém esperava. Era a apresentação do coral. Dona Helena estava nervosa. Fazia décadas que ela não cantava em público. Mãe, a senhora vai arrasar, Roberto disse, ajustando a gravata. Ele tinha tirado o dia de folga para ir assistir. Eu não sei. E se eu esquecer a letra? Não vai esquecer. Isabela apareceu já arrumada. Vó, a senhora tá linda. Era verdade. Dona Helena estava de vestido azul, cabelo preso, um pouco de batom. Ela parecia outra pessoa. Eles foram juntos para o pequeno teatro, onde seria a apresentação. O lugar estava lotado de familiares dos integrantes do coral. Dona Helena viu Irene, sua amiga, acenando lá na frente. Vó, vai lá. A senhora vai ser incrível, Isabela disse, apertando a mão dela. Dona Helena subiu no palco com as outras senhoras. Seu coração batia rápido. As luzes se acenderam. A música começou. E Dona Helena cantou. Cantou com a voz que ela achava que tinha perdido. Cantou com a força que ela pensava que não tinha mais. Cantou como cantava quando Roberto era criança e ela ninava ele para dormir. E quando a música terminou, o teatro explodiu em aplausos. Dona Helena olhou para a plateia e viu Roberto e Isabela de pé, aplaudindo. Roberto limpava os olhos. Isabela sorria com lágrimas no rosto. Ela tinha voltado. Não como a mulher frágil que morava no quartinho dos fundos, mas como Dona Helena, inteira, forte, viva. Depois da apresentação, eles foram jantar num restaurante simples. Mãe, a senhora foi sensacional, Roberto disse ainda emocionado. Eu fiquei nervosa demais. Não deu para perceber. Isabela estava quieta, mexendo na comida. Isabela, tá tudo bem? Dona Helena perguntou. Tá, eu só estava pensando. Em quê? Em como eu nunca tinha visto a senhora assim, feliz, de verdade feliz. É porque eu não era, não por muito tempo. E agora? Dona Helena olhou para o filho e para a neta. Agora eu tô tentando ser. Ainda não cheguei lá, mas eu tô tentando. Isabela colocou a mão sobre a mão da avó. Eu também, vó, eu também. E pela primeira vez, Dona Helena acreditou nela. 3 meses depois, Dona Helena fez algo que ela nunca imaginou que faria. Ela organizou um jantar, na casa, para a família, mas não só família. Ela convidou Neuza
e a família dela. Convidou Irene e as amigas do coral. Convidou 2 das senhoras da ONG onde Isabela trabalhava. Mãe, a senhora tem certeza? É muita gente, Roberto disse preocupado. Tenho certeza. Essa casa ficou vazia tempo demais. Tá na hora de encher ela de gente de novo. Isabela ajudou a organizar tudo. Ela cozinhou, queimou metade das coisas, mas tentou, arrumou a mesa, recebeu os convidados, e quando a casa ficou cheia de vozes, de risadas, de vida, Dona Helena ficou parada na porta da sala, observando. Roberto se aproximou. Deu certo, mãe. Deu. E sabe o que é melhor? Foi a senhora que fez isso acontecer. Dona Helena sorriu. Não, nós fizemos. Juntos. Naquela noite, quando todos já tinham ido embora, Dona Helena, Roberto e Isabela ficaram sentados na sala. Eu tô cansada, Dona Helena disse, mas estava sorrindo. Foi um dia longo, Roberto concordou. Isabela estava deitada no sofá, olhando para o teto. Vó, posso fazer uma pergunta? Pode. A senhora me perdoou? Dona Helena pensou por um longo momento. Eu não sei, Isabela. Perdão não é algo que acontece de uma vez. É um processo. E eu ainda estou no processo. Mas a senhora acha que um dia vai conseguir? Eu acho que sim. Porque eu vejo que você mudou. Não completamente, mas o suficiente. Isabela sentou no sofá, olhando para a avó. Eu não quero que a senhora me perdoe por obrigação. Eu quero merecer. Então continua tentando. Continua sendo melhor. Eu vou. Roberto observava as duas. Vocês sabem o que eu percebi hoje? O quê? As duas perguntaram juntas. Que a gente sobreviveu. Essa família estava quebrada, mas a gente colou os pedaços. E sabe o que é melhor? O quê? Os pedaços colados ficaram mais fortes do que o original. Dona Helena sorriu. Espero que sim, filho. Espero que sim. 6 meses depois. Dona Helena acordou e olhou pela janela. O sol nascia sobre o mar. A casa estava em silêncio. Ela desceu para a cozinha e fez café. Não porque precisava fazer escondido, mas porque gostava de fazer. Enquanto o café passava, ela ouviu passos. Era Isabela. Bom dia, vó. Fez café? Fiz. Quer uma xícara? Quero. Elas sentaram juntas à mesa. Vó, eu consegui um emprego. De verdade. Não voluntário. Vou ser coordenadora da ONG. Sério? Com Sério? salário e tudo. Não é muito, mas é meu. Eu conquistei. Dona Helena pegou a mão da neta. Eu tô orgulhosa de você. Isabela sentiu os olhos arderem. Mesmo? Mesmo? Mas, vó, eu ainda tenho medo. Medo de voltar a ser quem eu era. Medo de machucar você de novo. Você não vai. Como a senhora sabe? Porque agora você tem algo que não tinha antes. O quê? Consciência. Você sabe o que é certo e o que é errado. E você escolhe o certo. Todo dia. Isabela soltou um soluço. Eu te amo, vó. Foi a primeira vez que ela disse isso em anos e era verdade. Dona Helena apertou a mão dela. Eu também te amo. E dessa vez era verdade também. Roberto entrou na cozinha e encontrou as duas chorando e rindo ao mesmo tempo. O que está acontecendo aqui? Nada, Dona Helena disse, limpando os olhos. Só a vida. Ele sorriu e sentou com elas. Os 3 ficaram ali, tomando café, conversando sobre planos, sobre o futuro. E Dona Helena percebeu algo importante. Ela não era mais a mulher invisível. Ela não era mais a avó esquecida no quartinho dos fundos. Ela era Dona Helena. E ela tinha voltado. Cena final. Era um domingo de tarde. A casa estava aberta. Neuza e a família dela almoçavam na varanda. Irene e as amigas do coral estavam na sala, conversando. As senhoras da ONG estavam no jardim. E Dona Helena estava no meio de tudo, sorrindo. Isabela se aproximou. Vó, precisa de ajuda com alguma coisa? Não, querida, tá tudo certo. Tem certeza? Tenho.
Isabela sorriu e voltou para os convidados. Roberto se aproximou da mãe. Feliz, mãe? Muito. A senhora merece, sabe? Eu sei. Ele beijou a testa dela e foi ajudar Isabela com as bebidas. Dona Helena ficou ali, observando. Havia um tempo em que ela achava que nunca mais seria feliz, que nunca mais seria vista, que nunca mais teria voz. Mas ela estava errada. Porque algumas batalhas não se vencem com gritos, não se vencem com vingança, não se vencem com humilhação. Algumas batalhas se vencem com dignidade. E Dona Helena tinha aprendido que sua maior força nunca foi se calar, foi saber quando falar. E quando ela finalmente falou, o mundo inteiro ouviu. A história de Dona Helena me faz pensar em quantas pessoas vivem em silêncio, aceitando humilhações porque têm medo de perder quem amam. E me faz pensar também em quantas pessoas, como Isabela, machucam sem nem perceber o estrago que estão fazendo. Mas o que mais me marca nessa história é que mudança é possível. Não é fácil, não é rápida, mas é possível. Dona Helena poderia ter desistido. Roberto poderia ter continuado ausente, Isabela poderia ter continuado cruel, mas todos eles escolheram tentar, e isso fez toda a diferença. Se essa história mexeu com você, se te fez refletir sobre suas próprias relações, deixa um comentário contando. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha com essa pessoa. A gente se vê no próximo vídeo. E lembra, dignidade não tem preço, nunca teve.